O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele ia seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos o ano da misericórdia e a igreja quer lembrar a todos nós a respeito da misericórdia de Deus. O coração de Jesus é um coração divino e ao mesmo tempo é um coração humano. Jesus nos ama com o coração de Deus, que é de Deus, mas também com o coração humano, que é a sua condição humana. Por isso, queridos irmãos e irmãs, no coração de Jesus existe lugar e espaço para todos nós. Assim ele vai dizer ali no Evangelho de Mateus: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e atribulados, eu vos aliviarei, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O coração de Jesus é aberto para acolher a todas as pessoas. É um coração onde não existe preconceito, onde não existe limites. É o coração aberto para amar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós somos agraciados pela misericórdia de Deus que nos ama, que deposita sobre nós o seu amor, a sua ternura, a sua compaixão e o seu perdão. Nós somos usuários da misericórdia de Deus, mas não podemos esquecer que cada um de nós precisa ser também instrumento, portador desta misericórdia para os nossos irmãos, lá em nossa família, no ambiente onde nós trabalhamos, na rua, em nosso bairro, em nossa cidade. Cada cristão, cada um de nós, precisa ser também um instrumento, o condutor da misericórdia de Deus para com os irmãos. A mesma misericórdia que eu uso do Pai, eu devo levar também para os irmãos. Queridos irmãos e irmãs, nós terminamos de ouvir aqui a proclamação da palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, a ressurreição de um jovem de Naim. Os evangelhos narram-nos 3 milagres, fatos de ressurreição. É evidente, Jesus poderia ter ressuscitado muitas outras pessoas, mas os evangelistas guardaram para nós 3 fatos. A ressurreição
desse jovem filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro e a ressurreição daquela menina Tabita, não é? Jesus ressuscita entregando para os seus pais. O Evangelho narra-nos que Jesus ia passando por Naim na porta e vinha um cortejo com o enterro de um jovem, e aquele jovem era filho de uma viúva. Ela perdeu o seu marido e também perdeu o seu único filho, não é? Queridos irmãos, como é que nós somos surpreendidos também pela morte de nossas famílias? Nós perdemos pais, parentes, irmãos, amigos, não é? E que dor para um pai e para uma mãe quando perde um filho. Quantos pais, né, que a gente ouve relatando a sua dor. Padre, o senhor não imagina a dor quando a gente perde um filho. Parece que um pedaço da minha pessoa foi embora também. É uma dor incurável. Somente Deus é capaz de curar a ferida. O senhor não imagina a dor de um pai quando perde um filho. E foi nessa situação que Jesus encontrou aquela viúva chorosa, dolorida, dolorosa. E diz o Evangelho que Jesus se aproximou, teve compaixão daquela mulher. Olha aí a misericórdia. O coração de Jesus é cheio de misericórdia, cheio de amor. Ele se compadeceu do sofrimento daquela viúva. Por isso, antes de olhar para os nossos pecados, Deus, na sua misericórdia, olha primeiro para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, não é assim? Deus perdoa os nossos pecados, mas antes de olhar para os nossos pecados, Deus olha para as nossas dores, para o nosso sofrimento. Por isso Ele se compadeceu daquela viúva, não é? Teve compaixão. Toma aquele esquife, toca naquele esquife, naquele defunto, e ele ressuscita. E diz assim: e Jesus entregou o filho ressuscitado para a sua mãe, né? E todos ficaram espantados. Este é um grande profeta que surgiu em nosso meio e Deus veio visitar o seu povo. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos também que um dia Jesus vai devolver para nós aquelas pessoas que faleceram, não é? Jesus, como ressuscitou o filho e o entregou à sua mãe, chegará um momento na ressurreição que Deus Todo-Poderoso vai entregar também para nós os nossos filhos, os nossos pais, aqueles entes queridos que partiram daqui. E nós cremos na ressurreição. Jesus ressuscita aquele jovem já prevendo como sinal antecipado da sua ressurreição. Enquanto aquele jovem voltou a falecer, Jesus ressuscitou uma vez por todas e jamais voltou a morrer. Ele é o vitorioso, Ele é o ressuscitado. Com aquela ressurreição do jovem, Jesus já estava preparando os seus discípulos, os seus, para a sua iminente ressurreição que haveria de acontecer em Jerusalém. E uma ordem de Jesus, quando Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te, não é? Jesus manda aquele jovem levantar, ele se levanta, ele ressuscita. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós fomos criados também para estar em pé. O Papa Francisco diz, numa de suas homilias, que Deus criou-nos para nós permanecermos em pé. Mesmo que nós caiamos, mesmo que eu possa cair no pecado, no erro, numa dificuldade, no impedimento, no sofrimento, mas nós precisamos de novo ficar em pé, nós precisamos estar soerguidos. Deus criou-nos para que nós permaneçamos em pé. Mas alguém pode dizer: mas padre, mas eu errei, eu cometi esta falta, eu pequei. Mas ressuscita, ouça a palavra de Jesus: eu te ordeno, levanta-te. Jesus quer que nós estejamos levantados, que nós tenhamos coragem diante das dificuldades, das quedas, né, dos imprevistos da vida, mas Ele quer que nós estejamos em pé. Nós não fomos criados para ficar prostrados no chão.
Por isso Jesus Cristo é nossa fortaleza. Mas como é que eu vou levantar? Como eu vou ressuscitar dessa situação? Mas a graça de Deus jamais falta para as nossas pessoas. Jamais falta a graça de Deus. Para Deus nos dar graça no momento oportuno, para que nós tenhamos a força da ressurreição, para que nós ressuscitemos de novo em cada situação da vida. Nós não podemos ser vencidos pelo pessimismo, não podemos ser vencidos pela falta de esperança. Nós precisamos estar com esperança ou com otimismo e sempre ouvindo este apelo, esta ordem de Jesus: eu te ordeno, levanta-te. Então, queridos irmãos, não podemos perder a esperança nas dificuldades, nas fraquezas, nas lutas desta vida. Soergamos, porque a mão de Jesus está sempre direcionada para soerguer os seus filhos e as suas filhas. Que coisa bonita! Nunca eu estou sozinho, eu não vivo solitário. Eu vivo solidário porque Jesus faz parte da minha história. Ele está sempre presente na minha caminhada, seja em todos os momentos da vida, em todas as provações, com todos os reveses da vida. Jesus, ele se coloca presente, como ele se colocou naquele cortejo lá de Naim, naquele enterro, para ressuscitar aquele jovem. E Jesus está sempre com a sua mão estendida para soerguer cada um de nós. Coragem, tenha fé, tenha coragem, ressuscite, permaneça em pé, porque eu estou contigo sempre, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.